continuando aqui o nosso papo com GameFi. GameFi, tá ficando velho isso aqui, é um acrônimo que fusiona os termos game e DeFi. Ah não, funciona game e finanças. Ah, cara, mais ou menos, tá? Já vi muita gente falar que GameFi é a fusão de game com finance. Não, é game com DeFi, só que tira o D. Porque, no fim das contas, você precisa da estrutura descentralizada do DeFi para conseguir rodar o GameFi. Tá? Não tem essa de, não, coloca finança em jogo. Ah, tá, então tudo é GameFi, sabe? Não, GameFi é game com DeFi. Ou seja, é um termo que simboliza o ecossistema de jogos que herdam a infraestrutura de finanças descentralizadas. Então, eu basicamente utilizo a infraestrutura digital fornecida pelas finanças descentralizadas, então, swap de tokens, colateral, Aave para fazer borrowing, lending, staking, etc. Trago tudo isso, e NFTs também, trago tudo isso para o mundo dos jogos. Ou até mesmo o mundo dos jogos para tudo isso, que é coisa diferente. Consiste em trazer conceitos nativos da infraestrutura blockchain ao mundo dos jogos e, reversamente, trazer ativos dos jogos para o mundo real. Isso é interessante. Bom, essa é a questão. Muitos jogos atualmente eles estão fazendo uma série de infraestruturas blockchain, trazendo elas para os jogos, de maneira que você pode, por exemplo, recompensar os seus participantes e, portanto, estimular o uso do jogo com tokens. Então, por exemplo, quanto mais você joga um jogo, mais tokens de recompensa do jogo você ganha, por exemplo. Ou então, você jogou muito esse jogo, você ganha colecionáveis, e esses colecionáveis são únicos, você pode vender, por exemplo. Tem várias maneiras de você conseguir colocar mais dinheiro nos jogos e estimular o ecossistema do jogo. E isso você faz com métodos de tokenização, ou seja, colocar tokens, colocar toda a infraestrutura de dinheiro do GameFi, do DeFi, nos jogos. Os principais, os mais comuns são Play to Earn, P2E, que é o participante recebe criptomoedas nativas do jogo por tempo de jogo ou por progressão. Então, tô avançando no jogo, quer dizer que eu tô jogando mais, tô ganhando mais coisa. Então eu vou ganhar um token por participação, vou ganhar um token pelo meu progresso. Ou por tempo de jogo. O cara tá jogando 1 hora, 2, 3, 5, 10, 20. Vamos dar token para ele para recompensar o cara e para estimular que ele jogue mais. Porque quanto mais ele jogar, mais ele recebe, então mais ele vai querer jogar. E assim por diante. NFT in-game. Transformam-se elementos do universo do game em NFTs, como avatares, armas, skins, acessórios, etc. Então, por exemplo, imagina que eu estou jogando Call of Duty. E no Call of Duty tem uma arma específica lá de 1800 e bolinha e o cara está usando. Eu posso transformar aquela arma com aquela skin em um NFT. Então ela é única, no fim das contas. E a posse dela ela é transferível, de forma que o cara quer aquela arma, no sentido de que ele pode usar aquela arma, mas aquela arma, no fim das contas, ela vai estar linkada a algum jogador. Eu posso vender a posse dessa arma para algum jogador, e se eu quiser implementar isso no meu sistema de jogo aqui no jogo, eu posso colocar, por exemplo, taxa por uso, mas isso aí, já estou viajando um pouquinho, mas no geral tem isso. Tem NFT no jogo, você pode ganhar um NFT por uso, vender ele para ganhar um dinheiro a mais, ou você pode só tokenizar a infraestrutura dos jogos e tornar ativos, armas, avatares, skins em tokens não fungíveis que vão ter o seu valor em coisas como OpenSea, em Marketplace NFT, etc. E por fim, a Digital Land, isso aqui tem um pouquinho mais a ver com metaverso, embora não necessite dele muitas vezes. Digital Land é interessante, é a propriedade de ativos digitais dentro do universo do jogo, como terrenos virtuais. Sim, exatamente, você paga por um terreno digital. Parece maluco, porque realmente é, mas tem um sentido por trás. Você cria toda uma infraestrutura digital, geralmente você vê muito isso aí em metaverso, em que você cria um ambiente 3D, por exemplo, e esse ambiente 3D, ou até num jogo que não seja 3D, enfim, você vai ter um ambiente em que os jogadores vão participar, e você pode, por exemplo, eu quero fazer construir uma casa aqui, né? O que é construir uma casa e ter o seu terreno em um ambiente de metaverso? É você basicamente dizer para os servidores do jogo, que vão estar, de novo, descentralizados, que aquele ambiente lá, aquela casa, aquele terreno digital seu, é seu. Então você basicamente tem um ambiente naquele espaço coletivo utilizado que é seu. É basicamente isso. Maluco, mas dá para entender. E outros métodos continuam a surgir. Um, por exemplo, que está ficando famoso, vai começar a ficar famoso, é o Kill to Earn, Pay to Spawn. É exatamente o que o nome quer dizer. Inclusive eu conheci o cara que fundou esse método. Eu conheci ele quando eu fui para Portugal numa competição lá. Esse cara é o Kalen Camp, do jogo BR1, vou mostrar mais pra frente. Ele inventou esse conceito e o conceito é muito interessante. É um conceito simples até, que é o seguinte: imagina você jogando Call of Duty, mas para cada kill que você faz, você ganha dinheiro. É basicamente isso. E para cada vez que você morre,
Morrer você não paga dinheiro, mas para você voltar a jogar, para você dar respawn no jogo de novo, aí você paga. Você usa o Pay to Spawn como maneira de balancear o dinheiro dado aos participantes por matarem, e você mata ganhando dinheiro. Isso é bem interessante, é uma estrutura de tokenização bastante interessante, que estimula o jogo profissional. Porque você está recompensando o cara quanto melhor ele joga. Quanto mais ele joga, quanto melhor ele joga, mais ele ganha. Isso é muito interessante. Então, alguns casos notórios de GameFi. Bom, o mais famoso de todos é a Axie Infinity. Axie Infinity é um jogo que mexe com NFTs manipuláveis. É um jogo 2D que é basicamente um RPG bem parecido com o de telefone, tá? É um jogo assim, cara, nada demais. É um jogo bonitinho, tem seu charme. Mas lógico, não vamos ser idiota aqui, o foco é ganhar dinheiro, né? E de fato eles fazem isso. Tem NFTs no jogo pela parte inteira. Tem NFT nesse jogo a tudo que é canto. Para você jogar, tem que ter um NFT. E para ter um NFT tem que ter dinheiro. Aconteceu um escândalo muito bizarro nesse Axie Infinity. Que como tu tem que ter um NFT para jogar o jogo, e NFT é caro, as pessoas que tinham NFTs começaram a fazer o quê? Emprestar os NFTs para quem precisasse jogar, para quem quisesse jogar. E como o jogo você ganha dinheiro, esses NFTs que foram transferidos para pessoas que não tinham condição de pagar, o que eles faziam? Eu te empresto o meu NFT para jogar, você joga no meu lugar e uma parte dos seus lucros vai para mim. Começou a ter um esquema de scholarship, ou seja, cara, você via criança do terceiro mundo mandando vídeo tipo de application como se fosse faculdade americana, sabe? Mandando um vídeo why I want a scholarship, sabe, tá ligado? Mandando pra esses caras pra pedir emprestado pra eles, pra daí poderem jogar por 12 horas por dia pra ganhar um dinheirinho, sabe? Um negócio muito doido. Deu um escândalo absurdo nesse negócio, aí eles trocaram um esquema que deu um negócio muito louco, queimou muita imagem da Axie Infinity. Mas agora parece que tá melhor. E aqui tem a Decentraland. Decentraland é um jogo metaverso também, como o nome diz, é a terra descentralizada, né? E, cara, é um ambiente virtual, ao vivo, metaverso, bem interessante, caso queira dar uma olhadinha. Aqui eu trouxe alguns links de ou empresas que tokenizaram os seus jogos, ou de projetos 100% cripto, que são de fato da área de jogos. Então, por exemplo, aqui eu coloquei a Square Enix, que é famosa pelo Final Fantasy, por exemplo, está trazendo blockchain para jogos, né? Blockchain games, CryptoCoins e mais. Ou seja, uma empresa grande do mundo dos games trazendo a infraestrutura de tokenização e blockchain para os seus jogos. Aqui é o caso da Ubisoft. A Ubisoft, né, famosa por criar Assassin's Creed, por exemplo, Watch Dogs e outros jogos famosos, ela começou também a trazer todo o processo de tokenização para os seus jogos com o Ubisoft Quartz. Tá? Então aqui eu coloquei os links para esses casos. Aqui é o BR1. O BR1 como aqui está dizendo, o primeiro jogo baseado em tiro a risco, né, que é o Pay to Spawn, Kill to Earn, que eu falei agora há pouco, que é o BR1. A premissa do jogo interessante é um FPS 3D, que modéstia à parte, assim, tá com um visual bem interessante. Os jogos de GameFi, cara, até 2020, 2021, estavam bem chinfrim. Mas agora, 2022, apareceram jogos fantásticos, 3D, bonitão, assim, FPS com visual Anthem, tá ligado? Um negócio muito interessante. E esse jogo é promissor, promete bastante, é bem interessante. E aqui eu coloquei, não está tão associado a jogos assim, mas a FIFA agora ela fez uma parceria com a Algorand, que é uma blockchain, e que lançou uma plataforma que tem conectividade Web3. Eu imagino, agora eu estou especulando, talvez para pegar, por exemplo, jogos da FIFA, por exemplo, né, que tem aqueles cartõezinhos do Pelé, por exemplo, Pelé, Neymar, enfim, nos jogos. Eu não jogo FIFA, não sei porra nenhuma, tá? Mas pode ser que queiram transformar aquilo em NFT, por exemplo, pode ser que queiram tokenizar, colocar dinheiro na brincadeira, enfim, o céu é o limite. Lembrando que a EA faz esses jogos, então a EA é a mercenária do mundo dos games, pode ser que queiram fazer isso mesmo. E é isso sobre GameFi.